Aqui, Gabriela. Bora falar hoje de Roda da Fortuna, um ponto calculado do mapa astrológico que leva em consideração a sua Lua, o seu Sol e o seu ascendente, são 3 pontos do seu mapa. E o que isso quer dizer no mapa astrológico? A Roda da Fortuna, sistemicamente, quer dizer amar a vida como ela é. Então, hoje eu vou falar sobre essa questão que eu olho muito na interpretação do mapa astrológico que eu entrego. Se você não me conhece, não conhece meu canal, está chegando agora, não conhece o seu mapa, meu nome é Gabriela, sou terapeuta, astróloga e consteladora familiar. Eu entrego um atendimento terapêutico completo, onde nós olhamos para o seu mapa astrológico, segundo a astrologia tropical, e também pontos em que você precisa fazer um movimento sistêmico. Então, é um atendimento de 1h30, gravado, onde você pode apresentar até 3 questões que estão aí norteando a sua realidade. E aí nós vamos conversar sobre isso e fazer movimentos necessários. Também, o que eu mais trabalho na interpretação do mapa são os conteúdos inconscientes, conteúdos da sua psique, questões da ancestralidade, da sua memória de alma, da sua memória de vida, e que promovem movimentos repetitivos na sua vida, movimentos inconscientes, atraindo sempre questões que você não consegue lidar, conflitos, coisas que você não consegue compreender, que não saem daquela forma que você espera. E geralmente, esses conteúdos trazem muita repetição na nossa vida. Então, se você está vivendo aí esse tipo de sintoma, a leitura de mapa astrológico com constelação familiar é um atendimento para você. Bom, hoje eu quero falar sobre um ponto bem legal do nosso mapa que eu coloco na interpretação, alguns astrólogos não colocam, que é a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela é calculada de acordo com os graus do seu Sol, que está em determinado signo, determinada casa astrológica, a sua Lua, que também está num signo, em determinado grau lá dentro da casa astrológica, e também o seu ascendente. O que é o ascendente? É a hora do seu nascimento, e é ele que vai determinar qual é a casa astrológica em que o seu Sol, a sua Lua e os outros planetas estão. Então, o dinheiro é bom, a prosperidade é boa, a abundância é melhor ainda. E o que quer dizer abundância e prosperidade? Quando você tem, além do material, você também tem aí uma abundância emocional, um equilíbrio interno, um conhecimento de como você funciona. Então, a roda da fortuna é aquele ponto no seu mapa que indica a sua riqueza de alma. E é um ponto que eu costumo olhar muito junto com o nó do norte, junto com o Sol. O Sol, que determina a nossa essência no mapa, vai dizer, bom, quem eu estou, em que a minha alma está trilhando para ser. Nós ainda não somos o nosso Sol no mapa, nós viemos desenvolver esse Sol, desenvolver essa essência. Então, o Sol, ele está num determinado signo, que fala mais ou menos como a gente se manifesta, e ele está dentro de uma casa astrológica, o cenário aonde a sua essência brilha. Então, qual é a área da vida em que você vai brilhar mais a sua essência? Isso é importante. Isso te tira daquele lugar comum da astrologia, do horóscopo do jornal para todo mundo, do horóscopo da revista para todo mundo, do vídeo semanal de astrologia para todo mundo. Porque quando você conhece o seu mapa, você se conhece. Então, você sabe do que um Sol passando, agora nós estamos com o Sol passando pelo signo de Câncer. Bom, o que eu tenho lá em Câncer no meu mapa? Quais são as questões que eu tenho de Câncer, em que o Sol está iluminando agora?
Ou eu sou canceriana, eu nasci nesse período, então eu estou numa revolução solar. O Sol está fechando um ciclo na minha vida. E aí entra. E a roda da fortuna, ela é uma aliada do nosso Sol, porque ela complementa a informação do Sol no mapa. Ela vai dizer: bom, meu Sol vibra assim, trabalha tais questões, e a roda da fortuna indica também o que é importante para mim, o que é a minha riqueza interna, o que me satisfaz. E por que entra aí a Lua no cálculo e o ascendente? O ascendente é a forma como nós nos apresentamos no mundo, ele é o carro do Sol. Então, é o nosso corpo físico, é como as pessoas nos veem, é como nós iniciamos tudo na vida, porque o ponto do ascendente é o exato momento que nós respiramos e nascemos. Então, o nosso ascendente também vai indicar como é que nós começamos todas as coisas na nossa vida. E mais do que isso, como eu me apresento no mundo, como as pessoas me enxergam, como eu vou até a casa 7, que é a casa do outro, como o outro me vê. E é como o outro me vê de uma forma até superficial, porque é como todos me veem. Somente nas relações, como elas acontecem lá na casa 7 do nosso mapa, que fala como as relações acontecem na casa 7, que signo eu tenho lá, o que eu tenho lá na casa 7, que me diz como corriqueiramente as minhas relações serão. E aí, a partir dessas relações mais profundas, é que sim, as pessoas vão me conhecer o meu sol, conhecer quem eu sou de essência. E lá na casa 8, eu conheço na casa 7, na verdade eu conheço mesmo na casa 5, que é onde eu me divirto, onde eu faço as minhas relações, e aí na casa 7 a coisa fica um pouco mais séria, e na casa 8 eu me transformo através das relações. E a roda da fortuna, ela mostra o que é importante para mim. Assim como o ponto da Vênus, do planeta Vênus, no mapa astrológico também fala sobre a nossa satisfação. E nesse cálculo, como eu vinha dizendo, esse cálculo da roda da fortuna considera a Lua também, considera o ascendente, pelas razões que eu disse agora, e considera também o ponto da Lua, porque a Lua é a nossa memória, é o nosso inconsciente, são as coisas que nós precisamos trabalhar, são as nossas águas mais profundas, águas paradas, águas às vezes que a gente precisa reciclar, desfazer, soltar, para que novas águas entrem. Então, veja que a roda da fortuna considera esses 3 pontos importantes da nossa identidade, que é a nossa essência, que é como nós nos apresentamos para o mundo, e é o que nos move internamente, as nossas emoções, a nossa memória, o nosso inconsciente. Então, esses 3 pontos são importantes na nossa vida. E, por exemplo, quando nós estamos muito no nosso ascendente, quando nós estamos muito na aparência, quando nós estamos muito presos naquilo que os outros pensam ao nosso respeito, em ser aquilo que agrada aos outros, nós estamos muito no nosso ascendente. Então, o nosso ascendente é a persona, é o nosso ego. E não é isso que nós viemos fazer, nós viemos ser o nosso sol. Então, aí também acontecem diversos conflitos. Quando eu estou muito embalada pela minha lua, que a lua é o aspecto oscilante do mapa, são as memórias, são as emoções, são os gatilhos emocionais, também atuando ali com os aspectos de Plutão, com os aspectos de Vênus, com o nó do Sul, coisas que eu tenho que soltar e que eu não consigo soltar. Então, comportamentos condicionados. A Lua fala muito dos nossos comportamentos condicionados. Então, quando eu estou uma pessoa muito lunar, eu também não estou vibrando na minha essência, eu também não estou indo em direção à minha roda da fortuna, eu também não estou prosperando na minha vida. Prosperando no sentido de satisfação interna. Porque muitas vezes a gente vem para um atendimento, eu preciso encontrar a minha prosperidade. Como eu faço para prosperar? Como eu faço para ganhar dinheiro?
Casa 2, casa 6, casa 10. Então, casa 2 eu faço dinheiro, na casa 6 eu aperfeiçoo aquilo que eu faço, na casa 10 eu colho, é o triângulo da materialidade. Entre outros aspectos também, como é que eu tenho a minha Vênus no mapa, que fala do meu dinheiro, de como eu gasto dinheiro, o que eu tenho na casa 8, também vai falar como eu gasto dinheiro, como eu aplico o meu dinheiro, como eu economizo o dinheiro, que eu ganho lá na minha casa 2, como é que eu ganho meu dinheiro? Quando eu tenho alto valor, alto amor, quando eu faço coisas com prazer, quando eu tenho o trabalho como algo prazeroso, como uma satisfação interna. Compreende que a prosperidade, a abundância, ela não é só um maço de dinheiro ou um saldo de conta bancária, mas é como tudo isso se dá de uma forma integrada, é a roda da fortuna. Então, eu trabalho em algo que eu gosto. Aí eu sinto prazer em fazer o que eu faço. O meu trabalho também é um servir. Mesmo que seja lá abastecer combustível num automóvel, seja frentista num posto de gasolina. Como é que eu atendo as pessoas? Como é que eu falo com meus colegas de trabalho? Como é que eu lido com a questão da subordinação no meu trabalho? Como é que eu olho para esse trabalho, eu valorizo ele como sendo uma fonte de renda? O que eu faço com a renda que eu ganho nesse trabalho? Como é que é o meu dia a dia? E se eu não estou feliz ali, o que eu estou fazendo para buscar uma nova oportunidade diferente dessa? Através do quê? Investindo em mim, buscando sabedoria, buscando conhecimento. E então, a prosperidade, a roda da fortuna no mapa, ela envolve tudo isso. É um ponto que fala sobre isso. Então, se eu tenho a roda da fortuna na casa 1, se eu tenho ela na casa 2, na casa 3, na casa 4, e assim por diante, em que signo ela está, que aspectos a roda da fortuna está fazendo com outros planetas no meu mapa também vão indicar como é que eu chego nesse ponto aí de riqueza interna, de riqueza da alma, de conhecimento de mim mesmo, autoconhecimento. Porque nós passamos a vida inteira aprendendo muitas coisas, mas conhecendo as coisas, conhecendo a vida é muito pouco. O autoconhecimento, ele exige um esforço. Eu sempre digo, a pessoa vem para a leitura do mapa e para o movimento sistêmico que acaba acontecendo, né? Ela sai da consulta com a cabeça cheia de informações, de movimentos que ela precisa fazer, de reconhecimento do inconsciente dela, de questões que ela precisa olhar de uma forma, que ela precisa tomar esse passo e olhar de uma forma séria para ela mesma. Porque o autoconhecimento não é sobre como melhorar a minha relação com o outro, como o outro melhorar comigo, como não atrair pessoas tóxicas ou empregos tóxicos, mas é porque eu estou atraindo isso. Qual é o movimento interno que eu preciso fazer para sair disso, dessa repetição? Por que eu não me amo suficientemente, o bastante, para compreender o que está à minha volta com os olhos mais abertos? Por que eu ainda projeto os meus complexos emocionais nas relações com os outros? Por que eu espero demais dos outros? O que eu espero dos outros que sou eu que preciso fazer por mim? Então, a leitura do mapa, ela envolve tudo isso, é uma camada mais profunda, é essa sabedoria milenar que é a astrologia, que não é o horóscopo. O horóscopo ajuda quando você já conhece seu mapa. Então, hoje, Netuno inicia a retrogradação no signo de Áries. Vocês vão ouvir muito falar disso nos próximos dias. O que isso significa? Aonde eu tenho Áries no meu mapa? Que casa astrológica ele está? O que Netuno importa? Que característica Netuno traz do meu mapa?
traz aonde eu tenho a possibilidade de me conectar com coisas maiores, mais elevadas, mas também traz o ponto aonde eu uso como fuga, como anestesia, como fantasia, como não querer olhar porque eu preciso olhar, então eu me anestesio. Então, Netuno também é isso. Netuno também pode falar de doenças, pode falar de cura, então, como nós lidamos com a nossa saúde. Então, todas essas questões envolvem um trânsito astrológico, por isso que eu sempre falo. Vocês não veem aqui no meu canal eu falando céu da semana, eu não faço céu da semana, eu faço leitura de mapa. A pessoa vem, olha o seu mapa, né? Olha para você. E aí você tem mais consciência, que é isso que a roda da fortuna no nosso mapa também aponta. Aonde você vai encontrar mais consciência sobre quem você é, mais abundância interna, mais satisfação, mais poder de si mesmo. E não há nada externo que não possa ser solucionado ou equalizado ou transformado se dentro eu estiver bem, se eu estiver firme comigo mesmo, se eu souber olhar as coisas que estão à minha volta e os meus desafios de um outro ponto, de um ponto mais consciente. Então, a nossa tarefa, seja qual ferramenta você busque para autoconhecimento, é conhecer a si mesmo, ter domínio sobre o seu inconsciente, compreender as suas repetições, compreender os seus gatilhos emocionais, os seus complexos emocionais, aquilo que você projeta no externo, aquilo que você pode se acolher e se trabalhar, soltar a dor. E aí, quando a gente fala em perdão, porque muitas vezes você está aí parado, remoendo algo, preso numa história, numa realidade, algo que às vezes até aconteceu mesmo, como você está contando, algo duro, principalmente questões da infância, como foi lá, o que me forjou na minha primeira infância, o que me forjou na maternidade com a mãe, com o pai, na estrutura familiar a qual eu fui inserida, o que me forjou ali, numa fase que eu estava tão vulnerável, ou depois que me forjou na pré-adolescência, que também é uma fase tão vulnerável, na adolescência, e o que tudo isso se repete na minha vida e o que determina a minha vida adulta. Então, conhecer esses aspectos de si mesmo é muito importante. E a leitura do mapa é uma ferramenta a mais que tem aí de leitura. Existem muitas ferramentas terapêuticas de leitura da sua alma, porque, na verdade, é isso que todos nós precisamos, compreender a alma. A alma ela é diferente para cada um. Então, enquanto a gente não sair de tudo isso que nos anestesia, que muitos chamam de matrix, outros chamam de ilusão, outros, né? Nós estamos inseridos. Essa é a vida como ela é. Nós precisamos só equalizar. Então, a roda da fortuna também tem a ver com esse aspecto de amar a vida como ela é, como ela se apresenta. Não é esperar o governo mudar, não é esperar os seus pais mudarem, não é esperar a sua família ser diferente, não é esperar que os seus vizinhos sejam de outra forma, não é esperar que o Brasil seja outro ou o país que você mora seja de outra forma, não é esperar que as pessoas correspondam a você como você gostaria, mas é olhar para si mesmo e a transformação começar em você. É você fazer de você mesmo algo bom. E essa é a autorresponsabilização, não existe outro caminho. Nós podemos nos enganar, né? Eu vou continuar em pequenos sofrimentos, pequenas anestesias diárias, tentando melhorar minha vida, fingindo que eu não estou vendo, que eu preciso fazer uma transformação mais profunda,
ou seguindo a manada, ou seguindo aquele pensamento é assim mesmo. Eu posso seguir a minha vida assim e ir administrando isso. Ou eu posso estar fugindo aí, perdida dentro de um grande conflito, de um grande sofrimento, não querendo me transformar, permanecendo no vitimismo, na culpa que é dos outros, e também não me olhar. Poxa, por que eu estou passando por isso? Da onde vem tudo isso? Como é que eu posso deixar a minha vida como ela é, como ela chegou a mim, com mais brilho? Amar a vida como ela é. Isso é roda da fortuna também no mapa. É reconhecer a minha vida como ela é, como ela se apresenta, e a partir disso, de um olhar consciente, eu transformá-la. E não esperando que a roda da fortuna venha pronta. Ninguém vai trazer essa roda da fortuna. Você não vai agendar um horário de leitura de mapa em movimento sistêmico e eu vou solucionar para você as suas questões. Eu só vou indicar aonde que elas nascem. E o que é que você precisa fortalecer aí? O que você precisa soltar aí? Quais são os ciclos em que você está? O que você pode aproveitar agora para fazer? E se você não fizer agora, quando é que isso vai vir de novo, repetir? Isso também eu consigo olhar no mapa de trânsitos astrológicos. E como é que eu toco o outro? Também, se eu estou dentro de uma relação e há muitos conflitos, eu posso fazer uma leitura de mapa e olhar, bom, onde é que eu toco? Onde é que a minha lua toca no outro? Onde é que o meu sol toca no outro? O que, que eu estou descarregando no outro? O que, que o outro está descarregando em mim? Porque a gente não pode deixar de compreender que nós, quanto mais conscientes nós estamos de nós mesmos, daquilo que nós somos de verdade, a nossa essência e toda a nossa memória, toda a nossa psique, tudo aquilo que nós temos de inconsciente, enquanto a gente não consegue compreender isso, os outros vêm com a sua psique, com o seu consciente e despejando coisas em nós. E nós vamos absorvendo aquilo que não é nosso, e que o outro também está projetando em nós. Então, claro, aquilo que nos acontece de ruim é culpa nossa, é culpa do outro, porque todo mundo inconsciente se relacionando. Agora, quando você compreende, quando você tem mais consciência daquilo que de inconsciente vai chegar na sua porta, você diz: ah, não, isso aqui, ó, não, já trabalhei esse assunto aqui, não vai dar embarcar nesse barquinho aí, o outro já não vai deixar ali o pacotinho dele. O outro vai dizer assim: olha, esse pacotinho aí que tu tá querendo deixar na minha porta é teu, vá olhar para isso. Eu não vou conseguir te ajudar com esse teu pacotinho aí. Então, as relações passam também a ser mais transparentes. E se o outro não entende essa transparência, é problema do outro, mas você está sendo transparente consigo mesmo. Então, a roda da fortuna é um ponto muito bacana do nosso mapa. E quando nós olhamos, então, o nosso Sol no mapa, o nó do norte, que também aponta a direção para onde a nossa alma quer caminhar, e aí a roda da fortuna corrobora com essa análise. Também, aonde a gente tem a Vênus, também ajuda muito, porque vai falar também da nossa satisfação, o que nos satisfaz. Até a própria Lua, com toda a variação, oscilação emocional e todos os aspectos de memória que ela traz, ela também fala da nossa satisfação, daquilo que nos deixa aconchegados. Mas primeiro a gente precisa examinar essa Lua e compreender, bom, isso aqui é o que me nutre, e isso aqui é inconsciente que a minha lua está trazendo, porque tudo no mapa também tem o lado positivo e o negativo. Eu não diria nem positivo e negativo, para não cair nessa é bom, é ruim. Não, é apenas uma gangorra. A vida, ela você é um pêndulo, né? Você tem o sol num signo, você precisa tem o signo oposto complementar ao seu sol, que você precisa aprender com ele, né? Então, tudo
No mapa também tem um ponto lá que fala de um grande aspecto que eu preciso trabalhar, que é um aspecto que me traz ruído, mas lá no oposto tem a solução. Então, a vida, nada está perdido enquanto se está vivo. Por isso que na sistêmica a gente faz sempre o caminho de volta para a essência, porque é essencial. O que é essencial? É a vida. É que está ali, é como ela está, com como eu sou essa pessoa, eu tenho essa composição física, eu tenho essa voz, eu tenho essa forma de pensar, eu tenho, é o que eu sou. O meu pai e minha mãe são o que são, a minha origem é o que é, e o que eu posso fazer com tudo isso, além de criticar, reclamar, fazer pouco caso do corpo, reclamar do seu corpo, deixar de fazer o seu trabalho porque os outros vão ver, porque os outros vão julgar. Então, é porque eu não sou aquilo. Quanta coisa nos vem sobre o que é beleza, o que é felicidade, tudo isso muitas vezes não faz sentido algum. Não nos trazem felicidade. Então, porque o meu cabelo não é tal comprimento, porque não é a minha pele, não passou por uma rejuvenescimento facial, preenchimento facial, então não sirvo, né? Se eu não botar uma boca, isso agora minha pele envelheceu, e agora o que faço com as minhas rugas? Eu vou lá e estico elas, para não parecer velha, mas a minha idade, eu não posso parecer a minha idade. Ou as mulheres não deixam o cabelo branco, porque os homens deixam o cabelo branco, as mulheres não deixam o cabelo branco. Porque as mulheres que deixam o cabelo branco ainda sofrem com aquelas referências, que desleixo, ela podia pintar o cabelo. E para os homens pode deixar o cabelo grisalho. Então são coisas que a gente precisa se questionar. Então, a roda da fortuna, que é o motivo desse vídeo, fala sobre essas questões que a gente precisa aprender a questionar, a olhar as coisas pela essência, pelo que realmente tem valor na nossa vida, e não pelo que nos vendem que é valoroso ou que faz sentido para nós. Mas o que faz sentido para nós, o que é leve, é o que está dentro de nós, é o autoconhecimento. E é preciso conhecer o que nós temos de luz e de sombra também. Conhecer o que nos move inconscientemente. É o assunto que eu mais trabalho na leitura do mapa. Bom, se essa pessoa tem um sol, e ela tem isso, e ela tem aquilo, mas e por que isso aqui não está funcionando? É o inconsciente que está puxando ela. Então, não tem como andar abrir caminho na sua vida para o novo, se você não olhar para essas questões. Então, se você tem aí questões repetidas, conflitos, não gosta de si mesmo, não se dá valor, ou não te dão valor, ou você ainda espera determinadas pessoas que elas sejam assim ou sejam assado, ou que você está esperando aí que o Brasil se transforme em uma coisa que talvez demore muitos anos, ou que você está esperando algo de fora para ser feliz, para ter uma vida mais leve, então esse atendimento é para você. Leitura de mapa astrológico com movimento sistêmico. Aqui nesse vídeo tem na descrição meus contatos, tem meu site para você conhecer mais o meu trabalho, e também tem um link ali que é para grupo sistêmico online. Se você tem interesse de participar em constelação familiar, tem aqui na descrição desse vídeo também um link para você cadastrar ali seu melhor contato, para ficar sabendo quando é que tem constelação familiar online em grupo, que é muito legal de fazer. E o grupo reúne e aí uma pessoa constela, mas todos se constelam. Eu costumo fazer sorteios de constelação também no grupo, porque não por acaso estamos nesse grupo, então uma pessoa se constela, todos se constelam também, só de assistir, só de trabalhar como representante na constelação, tá bem? Tem link aqui na descrição do vídeo sobre tudo isso que eu falei aqui. E deixa seu comentário, curte, comenta, deixa seu like, é muito importante para esse vídeo impulsionar, ok?
Um abraço e até a próxima.